A igreja evangélica perdeu espaço na história. Nós perdemos o espaço na ciência quando nós deixamos a teoria da evolução entrar nas escolas, quando nós não questionamos. Detalhe, né? É uma teoria. Né? Quando nós não fomos ocupar a ciência. A igreja evangélica deixou a ciência para lá e vamos deixar a ciência sozinha, caminhando sozinha. E aí cientistas tomaram conta desta área e nós nos afastamos. Precisamos ser bem honestos aqui. E essa é uma conclusão que eu cheguei ontem, vendo esse vídeo aqui no começo. A pergunta que a gente tem que se fazer não é se a gente vai entrar numa era do obscurantismo ou quando a gente vai entrar. Porque a gente já entrou na era do obscurantismo. Quando você olha uma pessoa como essa, como a Damares, falando que a ciência foi dominada pelos cientistas, como se isso não fosse algo autoevidente, como se o ofício da ciência não fosse dos cientistas, mas dos evangélicos, quando para rebater a teoria da evolução, o único argumento que eles têm é que é apenas uma teoria, que é um desconhecimento completo e absoluto do que é o método científico, e do que são as teorias científicas e de como elas se configuram e de como elas são construídas também, quando na base desse novo modelo de sociedade, dessa nova era, o que está é a crítica ao conhecimento, a gente já entrou numa era do obscurantismo. Não é algo que a gente vai entrar ainda, não é algo que está para o futuro, para daqui 2 anos. A gente já está nessa era. E a gente sabe disso por vários motivos, né? Você percebe ali a mudança na mentalidade das pessoas, como elas reagem às coisas, como elas reagem ao conhecimento, quando você vem com algo que é fato aqui, e as pessoas questionam até mesmo isso. Até eventos que são inquestionáveis, que estão registrados em documentos, em vídeo. Quando você tem um guru, que é o Olavo de Carvalho, que questiona se a Terra é plana ou não é, como ele já publicou num texto recente, aí numa postagem no Facebook, se tem dúvidas se a Terra gira em torno do Sol, ou se o Sol gira em torno da Terra. Quando você chega nesse ponto, é porque o obscurantismo já é presente, já está aqui, já estamos nessa era, nessa nova era de obscurantismo. E não é de se surpreender isso, gente, não é de se surpreender porque há padrões na história. A gente percebe que há momentos de maior esclarecimento e de maior obscurantismo. São ciclos, na verdade, você percebe essa mudança de eixo. Você tem momentos no qual você tem grandes intelectuais, grandes pensadores que avançam o conhecimento, e você tem momentos seguintes como reação, talvez, de grande obscurantismo, de grande ignorância, de tentativa de destruição do conhecimento. Isso é natural. A pergunta, de fato, que a gente tem que se fazer é como a gente vai ultrapassar esse momento. Porque pode ser breve, pode ser poucos anos ou pode ser décadas. Então, como é que a gente vai atravessar isso? Como é que a gente vai conseguir preservar o conhecimento nesse meio tempo? Como é que a gente vai resistir a isso? Se você olhar essas imagens aqui, essa foto era do Afeganistão nos anos 70. Essa foto agora é o Afeganistão hoje. Essa foto aqui é do Irã nos anos 70. Essa foto aqui é o Irã hoje. Muita gente tem dito para mim aqui que o Brasil atualmente é um evangelistão. E não está tão longe da realidade isso não. Na verdade, as igrejas neopentecostais são as que mais crescem no Brasil. E o problema não é acreditar em Deus, o problema não é ter religião, o problema não é ser cristão. O problema é uma leitura fundamentalista da Bíblia que desconsidera a ciência, que desconsidera o conhecimento histórico, que desconsidera o conhecimento consolidado em fatos. O problema não é acreditar em Deus, não é acreditar em Jesus. O problema é você achar que a Terra tem 6.000 anos. Esse é um problema. O problema não é você acreditar em Deus, o problema é você achar que a Terra é plana. O problema não é você acreditar em Jesus ou na Bíblia. O problema é você achar que a teoria da evolução é apenas uma teoria, impede igualdade com a história do Adão e Eva. Aí sim você tem um problema. Que é você desconsiderar as evidências empíricas reais do mundo real em prol de uma narrativa mitológica. Porque boa parte da narrativa bíblica é simbólica, é metafórica. E vem de tradições antigas nas quais isso era aceitável e fazia sentido. O problema não é a fé. O problema é pôr a fé e o conhecimento no mesmo nível, como se fossem iguais, como se a ciência fosse uma questão de fé. E não é. Eu estou lendo nesse momento o livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado por Demônios. E a defesa da tese do Carl Sagan é muito interessante. Ele diz que as pessoas têm essa incompreensão do que é ciência porque elas não compreendem qual é o método científico. Como é que a ciência chega às suas conclusões. E basicamente o método científico, que também é o método da filosofia, é a dúvida,
É a questão, é a indagação. É não aceitar as verdades como patentes, como auto-evidentes. Você tem lá uma hipótese, você tem lá uma ideia, um conceito, e a partir disso você vai testar essa hipótese, tentar derrubá-la, tentar provar que ela não é verdadeira. E se você não conseguir isso, aquela hipótese ela é provisoriamente verdadeira, até que encontre uma alternativa melhor, até que se encontre uma hipótese melhor, mais funcional para a realidade. Então a ciência não é uma fé cega na ciência, não é uma fé cega nas hipóteses. É justamente o contrário, é a dúvida. Você tem um fenômeno, você se indaga sobre aquele fenômeno e você testa aquilo ali. Incontáveis vezes. E quando o cientista publica um artigo, um texto, um livro, os outros cientistas vão lá olhar aquele texto e vão observar aquilo com um olhar cético, vão duvidar daquilo e vão testar aquilo ali para provar que aquilo está errado. E se eles conseguirem provar que aquilo está errado, a teoria é abandonada e se cria uma nova teoria, uma nova hipótese. Isso é o oposto da fé, porque a fé exige que você acredite naquilo ali sem testar, sem duvidar. Inclusive, duvidar é um ato de falta de fé. Quando você lê a Bíblia, o texto sagrado, qualquer que seja, não apenas cristão, eles pedem que você acredite naquilo ali. Não pedem que você questione aquilo. A ciência não, a ciência você tem que questionar. Não é porque o Einstein disse que virou verdade. Se o Einstein disse, agora os outros cientistas vão lá provar que ele está errado. E se conseguirem, a ciência avança. Senão, a gente mantém aquela teoria, aquela hipótese provisoriamente. É um conhecimento provisório. E os cientistas sabem disso. Os cientistas sabem que a gente conhece apenas uma parcela insignificante do universo e do mundo. É como se a gente tivesse uma lanterninha na floresta iluminando uma parte da floresta. Tem todo o resto ao redor que a gente não sabe. E talvez nunca saiba. Porque o conhecimento é infinito, é vasto. O universo é enormemente vasto. O que a ciência consegue deduzir e inferir e conhecer é uma parcela minúscula de todo o conhecimento. E os cientistas sabem disso. Nenhum cientista se arroga o conhecimento total do universo e do mundo e de todas as coisas. Ao contrário das religiões. As religiões, sim, detêm um conhecimento absoluto, verdadeiro, final do mundo. O que está no livro sagrado é a palavra final. Não tem nada fora disso. É a verdade revelada. Ela não é posta à dúvida, ela não é questionada. E quando é questionada, a resposta está lá dentro também. Se você tem alguma questão, você tem que ir lá na Bíblia procurar a resposta, porque lá está a resposta. Então são métodos para conhecer o mundo, para interpretar o mundo, totalmente diferentes. Um evangélico não tem muito o que fazer na ciência se ele não for um cientista também. E é claro que há cientistas evangélicos, há cientistas católicos, há cientistas muçulmanos. Mas é preciso separar muito bem o que é uma verdade da fé, o que é uma certeza íntima da existência de Deus, ou dos profetas, ou de Jesus, ou do que for, e as verdades provisórias da ciência. E nesse momento o obscurantismo é justamente isso. É tentar mostrar que a ciência não é válida, que não serve para explicar o mundo. Que na verdade você tem que acreditar na Bíblia. E quando você tem uma mulher como essa, como a Damares, no poder agora, como uma ministra, e que reflete a visão de uma ala muito grande no governo, você sabe que o conhecimento está em perigo. Você sabe que os critérios científicos para conhecer a realidade estão em risco no Brasil. Quando você tem um sujeito como o Murilo Rezende Ferreira, que será o novo diretor do INEP, e que será responsável por elaborar o Enem, e ele é um olavista, e já chamou os professores de manipuladores e desqualificados, você sabe que o conhecimento está em perigo também. A primeira maneira de controlar as pessoas é de controlar as narrativas delas. É de controlar aquilo que elas sabem e aquilo que elas acreditam. A gente já entrou numa era do obscurantismo, gente. A gente já entrou. E o estrago, se for feito de fato, como está sendo já implementado agora no governo, porque antes essa desconstrução, esse processo ocorria nas igrejas, ocorria nos lares, mas agora você tem o governo indo para essa linha. E quando isso ocorre, se eles conseguirem fazer o que eles querem, esse será um estrago para décadas, para gerações. A pergunta não é quando, nem se, é como a gente vai ultrapassar isso.